o objetivo. Mas, Richard, fala pra gente aí, por que você, que é a ideia dele, gente, ele falou do empreendedorismo. De onde saiu da sua cabeça fazer o Digital Cash falando sobre empreendedorismo primeiro? E por que você encaixou lançamentos digitais? Gente, tenha uma certeza. Só vão existir duas empresas, e não sou eu que estou dizendo. Bill Gates já falou. Só vão existir duas empresas. As que estão na internet e as que fecharam. Então, para você estar na internet, precisa lançar seu produto, lançar seu serviço, estar presente digitalmente. Então fala pra gente aí. E depois, Janine, você que é o especialista, faça seus comentários. Trabalhar, né? Vamos trazer aí, porque o pessoal às vezes eles esquecem depois do segmento. É verdade. Você sabia? Essa é uma surpresinha. Olha, e se eu fosse você, já curtia, já dava like, se inscrevia no canal e compartilhava com todo mundo, porque o conteúdo é top. Então vamos lá, Richard, arrivendo. Bom, pessoal, a ideia de você trabalhar com empreendedorismo. Como que funciona a questão do empreendedorismo? Gente, é muito simples. Na verdade, o empreendedorismo está dentro de você. O que acontece dentro da gestão empreendedora? Todo mundo pensa, ser empreendedor... gente, empreendedor é empresário, tá? Nós temos duas sinergias diferentes, tá bom? O empresário é aquele que vai lá, ele abre um MEI, ele abre lá um CNPJ, e aí então o cara já é empresário. Beleza, não é desse que eu tô falando. Eu tô falando aquele que não abre nada, só com o CPF dele, ele começa a vender, ele começa a empreender. Empreender vem do que você vai fomentar, é você ser o vendedor, porque todo mundo é vendedor. E aí qual que foi a ideia, gente? A galera, cara, foi assim... Quando eu criei a plataforma 747, era a dor que eu tinha de não saber fazer site. Aí eu ficava na mercê das pessoas. Moço, acho que todo mundo... Não, era uma dor, sei lá, agora você me pegou. É porque quando eu conheci ele já estava ensinando o povo a fazer. Ele pegou a prática dele, independente do tempo que você não intensidade de pressão, tu já pode ensinar. Eu falei, rapaz, o cara tá ensinando e tal. Vamos dar mais um ensinamento para eles então, já que vocês trouxeram esse tema? Galera, você está diante aqui de um cara que tem uma mente incrível. Eu sou especialista em tráfego pago, em copy, em questões de estratégias de criativo. E eu passei para ele fazer um criativo. Ele fez o criativo para o lançamento de um cliente nosso. Só que, quando ele botou a legenda ficou em cima dos usuários. E aí, quem conhece o tráfego pago reclama daquilo. Ele é um exímio designer. Cara, arrebenta. E não só estou dizendo não, porque contra resultados não existem questionamentos. Depois vai lá no Instagram e vê. E aí o que acontece? Eu fiz esse comentário com ele. Sabe quem é esse filho da mãe? Que eu chamo ele de filho da mãe mesmo, porque ele é o filho da mãe. Esse cara pegou a explicação que eu disse para ele, estava errada, e transformou em uma aula para esse mesmo grupo que ele criou com a ideia de ensinar pessoas. E na parte da tarde eu fui lá ver tal filho da mãe ensinando. Aí eu virei pra ele, o filho da mãe, acabei de te explicar qual é o problema, mostrei lá da estrutura do método, tu vai e transforma. E sabe qual é o aprendizado que você tem que levar disso aqui, gente? Aprendeu, pratica. E depois pratica mais e mais e mais. É a técnica, teoria, prática e constância. Porque se você só tá aqui nesse Digital Cash, pegando essas informações e depois vai dormir e amanhã você não bota em prática, não valeu de nada. Agora, se você é perseverante, como esse cara foi, e a questão aqui do próprio Janine, trazendo esse conteúdo também para nos ajudar, levando esse conteúdo para nós, é o nosso conceito de transbordo. Então, peguem essa dica. Eu acabei de mostrar para vocês o TPC. Fez a teoria, praticou e repetiu como ele fez. Então, Richard, continue a explicação, porque hoje vou passar aqui a cerejinha. É legal falar sobre isso, porque assim, quando a gente começou o trabalho, na verdade, foi mais que uma dor, né? Eu acho que foi um chute mesmo, que eu falo o seguinte, tanto que a gente criou 2 grupos. Um grupo significa o seguinte, tá? Olha só, um grupo significa o quê? Significa que Guia 747 é a tribo. O que é a tribo? Tribo é família, é comprometimento, é andar junto, é conectar. E aí que vem a grande deixa do negócio. Por quê? A partir do momento que eu criei esse grupo, eu falei, cara, eu não sei lançar ninguém, cara, não sou lançador. Mas aí entrou o William, com a sua expertise, e falei, cara,
não dá pra me fazer lançamento não, porque eu já fiz 7 e me lasquei, não vendi nada, então vai ser meio complicado. Mas assim, houve uma frustração, mas assim, cara, eu sou formado em marketing e publicidade, tá? Sou videomaker há 30 anos praticamente, quase 30, que sempre não tinha esse nome videomaker, era cameraman mesmo, tá? Era cabo man, eu era o cara que carregava o cabo, depois era o cara que iluminava, depois foi o cara que pegou a câmera. Ou seja, não é você pegar uma câmera e sair como hoje. Hoje você faz isso, cara, isso é legal. Mas a questão não era essa. A questão é, o que eu vou fazer com a criatividade que eu tenho? E aí veio a grande sacada. Falei, cara, eu vou transformar isso em alguma coisa diferente. Então, nesse grupo, eu comecei a ensinar. Aí, uma coisa que legal que o Pablo Marçal sempre fala, e o Marcos Paulo também fala, cara, ensina. Qual que é o problema? Ensina, transborda. E eles nem tá falando sobre transbordo. E eu falei, cara, já que é assim, então eu vou fazer. E eu falei, cara, eu tava meio lascado, tava lascado inteiro. E aí eu falei, quer saber, já tô lascado inteiro mesmo, e vou pra cima. E como esses jovens acabaram de chegar agora, como o Giannini, a gente conversou bastante sobre isso. E a parte mais interessante é o seguinte, eu não sei nada. Mentira, você sempre sabe alguma coisa que o outro não sabe. E é aí que tá a grande chave do negócio. O que é a chave do negócio? A chave tá ali. É algo que o Pablo sempre fala, né? A chave, né? Qual que é o código, né? E aí que tá, cara, o transbordo é isso. Se eu posso ensinar ele, por que eu não vou fazer isso? E aí que vem a sacada. Então aí, nós criamos um grupo, esse nome é massa, chamado Pé na Bunda. Por que Pé na Bunda? Quem nunca tomou um, né? Quem nunca levou Você já tomou um pé na bunda? Eu tomei um pé na bunda da Coca-Cola, gente. É mesmo? E incrível, esses pés na bunda da Coca-Cola. Vou contar rapidinho. Vai lá. Esse exemplo, gente. E pra você que tá assistindo aqui, sabe como é que foi o pé da bunda que eu tomei na Coca-Cola? Eu cheguei lá, eu sou engenheiro de sistema trainer Microsoft. Além das habilidades de lançador, de gestor de tráfego. E aí, eu levei meu currículo. E tá lá, eu conversando com o entrevistador e ele fazendo pergunta, eu dizendo as soluções, eu já trabalhava na UERJ. E, consequentemente, ele virou pra mim e falou, pô, William, seu currículo é excelente, seu conhecimento tá certinho, só que eu não posso te contratar. Não, mas por quê? Qual é o empecilho? Se eu te contratar, por mais um mês e meio tu tá no meu lugar, eu vou ser mandado embora. Eu levei o pé na bunda de Coca-Cola porque eu tinha o conhecimento e não pude ser contratado, porque senão a pessoa que tava lá corria o risco. Gente, essa é uma história verídica. Me deu mais força ainda para estudar mais e ali eu comecei a viajar o país com o treinamento. Mas continua, Richard, porque essa história ela veio encaixar aqui, eu lembrei dela, muito legal. Pé na Bunda. Então ele criou o grupo Pé na Bunda e nesse grupo entrou as pessoas que mais se empenharam. Sabe aquele primeiro grupo que ele criou, que nós alcançamos 220 pessoas? Ele tirou a nata desse grupo e colocou no Pé na Bunda. E continua, então tá interessantíssima a história. Na verdade, gente, todo mundo, quando a gente criou o nome do Pé na Bunda, o que aconteceu? A galera falou, isso aí é meio... sei lá, é um xingamento, é uma coisa... Não, gente, não é, galera, não é. Na verdade é o seguinte, o que é o pé na bunda? Na verdade, o pé na bunda é a questão de como que você pode transformar um chute pé na bunda, tá? Imaginamos o seguinte, vamos imaginar a cena, você tá aqui, vem uma pessoa e chuta sua bunda. O que aconteceu? Você deu um passo pra frente, e a pessoa ficou aonde? Ela deu um passo pra trás. E assim é a vida. Então transforme tudo aquilo que que você pensa ou imagina que é triste ou que é lamentável e não é transformar lágrima em suor, em enriquecimento, conhecimento e na verdade, cara, você transforma isso num brand, né? Pessoal de uma forma fantástica e é exatamente isso que é o grupo Pé na Bunda. Nós já fizemos praticamente 7 lançamentos, que foi a nossa meta até dezembro. Nós batemos nossa meta de fazer lançamentos e é exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje. Medo legal. A gente tem medo, não tem, Janine? Com certeza. Não tem, William? A minha paralisa, né? A gente tem medo, não tem? E o medo te impede de caminhar. Só que existem 2 medos. Vocês sabiam dos 2 medos? Você tem o medo fisiológico, que é o medo bom, que te impede de você subir do 7º andar, ele gosta muito do número 7, e pular de lá. Ou se jogar na frente do ônibus. E tem o outro medo, que é o medo psicológico, que você fica com medo, fica com o pensamento, vai acontecer uma coisa ruim comigo. E 80% desses pensamentos não acontecem. Então supere esse medo, e ele vai mostrar pra vocês, gente, como é que superou esse medo, porque eu tô aqui doidinho para saber como é que se posiciona sobre isso. A gente sempre aprende. E se você está,
dá aquele like, segue no canal, compartilha com mais pessoas, que esse conteúdo, gente, é direto de La Casa dos Mentores Alphaville, São Paulo. Ele foi criado pura e exclusivamente para você. É uma aula de empreendedorismo e lançamento digital. Então vamos, Richard, diz aí sobre o pé da bunda, como é que é esse medo, cara? Cara, assim, na verdade, todo mundo tem medo, né? Nós temos medo de alguma coisa. Nós temos medo do que é real e às vezes temos medo daquilo que não é real. Exemplo, quando eu falo pro Janine, ó, ali fora tem alguma coisa ruim, tem um bicho e tal. Esse é um tipo de medo físico. Esse ele deve ter um medo sim. Mas o maior medo que nós temos hoje se chama medo psicológico. E é esse medo psicológico que a gente tem que saber lidar com ele. Porque se você não se dá, não saber liberar aquela questão do perdão, quebrar paradigmas, liberar medo, o que acontece? Você não sai do lugar. E aí que tá a questão, o que a gente está fazendo para fomentar, para melhorar, para transbordo das pessoas? Então eu entendi uma coisa, eu tô aqui para servir, eu tô aqui para ensinar, e o que vem de retorno é consequência daquela sementinha que você semeou. Então a gente colocou assim, na minha vida eu coloquei assim, cara, esse ano é o ano da semeadura. Eu vou ensinar, eu vou colocar para as pessoas entenderem o que é, o que não é, como que vai ser feito, de que forma vai ser feito, se tá certo, se não tá certo, aí é outra história, eu vou alinhando. Vocês acham que eu consegui fazer tudo de uma vez só? Não, gente. E aí que tá a sequência. E aí então eu conheci o William, e o William começou a trocar ideia, aquela coisa toda, falei, cara, olha que legal, vamos fazer a coisa diferente? Vamos. Você entra com designer, eu entro com lançamento e tal. Então tá, aí eu coloquei uma meta. Nós vamos fazer 7 lançamentos até dezembro. Será que a gente consegue? Cara, eu não sei, só sei que é assim. E vamos embora. E aí começamos. E começamos. É o chute inicial, é o pé da bunda mesmo. Não é à toa, né? O nome é bem característico, é uma parada que às vezes fala, mas peraí, mas que nome que é esse? Chama atenção. A pessoa tá colocando essa uma parada, tá indo pra cima e tá fazendo um negócio diferente, né? Sim. O que acontece?